pro Instagram. Vai. Olá, retornamos com a nossa live. Desculpem nossos seguidores, meu, da Adriana e da Leide, é que tivemos um pequeno problema na internet. Vocês sabem que isso acontece. E eu vou retornar com a pergunta à Leide, que nós estávamos no meio de um bate-papo. E aí, Leide, como tu detectaste que teu filho estava sentindo algo que não era algo comum? O comportamento dele, com que idade, como aconteceu essa identificação da tua parte? Então, boa noite novamente. Como eu estava falando, meu filho hoje está com 7 anos e quando ele ainda era bebê, eu fui percebendo que muitas coisas que um bebê, típico de bebê, ele não fazia. Por exemplo, um bebê de 6 meses a 8 meses, se você der tchau para ele responde, ele dá tchau. Sim. Se você disser assim, olha ali, ele vai procurar, um passarinho está vindo ali, olha ali o passarinho, ele procura e olha para o pai como quem diz assim, eu estou percebendo, eu estou vendo, engraçado. Sim. E ele não fazia isso. Então eu fui observando que existia muitas deficiências na comunicação. Olha só, interação, ele nunca interagia com as crianças. Ele foi crescendo, à medida que ele foi crescendo, o que a gente percebia? Eu chamava as crianças para brincar, ele gostava, ele olhava, mas ele nunca participava. Então o que ele fazia? Ele sentava e ficava observando todo mundo brincar. Então eu percebia, né? Aí eu até coloquei aqui que era para mim não esquecer, uma coisa que a gente tem que perceber muito, tem que ficar muito atento. A questão do atraso no desenvolvimento da fala. Então, assim, tem muitas pessoas, tem muitas, né? Não são todos, né? Estou falando no caso do meu filho. Então, muita gente me cobrava, dizia assim, Diana, será que teu filho, ele não tem surdez? Ele não tem alguma coisa? Porque ele não atende pelo nome. Você podia chamar o tanto que fosse, era como se ele fosse surdo. Mas por quê? Porque ele tinha o hiperfoco dele. Então, aquilo que não interessava para ele, ele não respondia. Então, outra coisa que eu percebia muito nele era a questão da agitação. Ele era muito agitado e a gente percebia que era uma agitação, às vezes, até como uma forma de... por não saber se expressar, não saber dizer... Causava irritabilidade. Exatamente. Isso irrita a criança? Irrita demais. Porque ele não era compreendido. Então ele me usava muito, ou eu, o pai dele, para querer as coisas. Ele nunca chegava, eu quero água. Quando começou a falar, não, ele levava, a gente e ficava apontando. Então, essas são coisas que a gente, os pais, a gente sabe que um desenvolvimento normal, a criança até 1 ano e meio já está falando 2 frases, né? E ele não, então a gente percebia, o meu principal que eu percebi foi esse atraso no desenvolvimento da fala dele. Mas assim, por exemplo, os brinquedos. Ele nunca brincava com o brinquedo da forma que, por exemplo, um carrinho. Toda criança pega carrinho e vai brincar com carrinho. Sim. Ele fazia o quê? Ele ia, deitava no chão, colocava a cabecinha bem no chão e ficava fazendo aquele movimento circular e repetitivo, e observando as rodinhas do carrinho. Então, assim, isso tudo foi me despertando. E toda vez que eu ia ao pediatra dele, eu perguntava, ele, não, te acalma, é assim. Ele vai falar, tá no tempo dele, cada criança tem seu tempo. Então isso é uma coisa que, como pais e mães, a gente tem que ficar muito atento, muito atento. Cada criança tem seu tempo, mas a gente tem que perceber o seguinte, que quanto mais cedo nós começarmos o tratamento, a intervenção, melhor é. Hoje ele é uma criança verbal, entendeu? Mas porque de fato... Ele fala bem? Fala bem, já adquiriu a fala. Mas porque de fato a intervenção foi precoce. Né? Foi com 2 anos e meio. Teve estímulo durante esse período. Muito estímulo, embora não tivesse o diagnóstico fechado, né? Então, o que a gente percebe hoje, que a grande dificuldade de muitas famílias é porque, às vezes, a negação, o pai não quer, não aceita, acha que não, vai falar. Às vezes só a mãe, e a mãe vai sozinha diante desse tratamento com essa criança. Exatamente. Então, assim, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Eu acho que é uma questão, assim, de você tem um filho, você planeja, você tem um sonho idealizado, do filho idealizado. E quando a gente começa a ver que ele, às vezes, vai numa festinha, não gostava de muita zoada, né? Parabéns, ele ficava irritado e ele fazia muito movimento com as mãos. São muito sensíveis. Muito sensíveis. Ele não gostava de forma nenhuma de música, de dançar. Quando dançava com as mãos, que a gente fala que são as estereotipias. Ele tinha faz gestos. Faz gestos que hoje ele já não tem mais por conta do tratamento,
Então, assim, tem muitas características que as famílias elas têm que estar atentas e principalmente ver que não necessariamente pode ser um diagnóstico de autismo. Sim. Mas é importante você procurar a busca do profissional. Se o seu pediatra acha que não, você vai e pede uma segunda opinião, porque de fato não existe exame para detectar o autismo. Eu já ia perguntar se existe algum exame específico. Não, né? É como eu falei anteriormente, que são características. O autismo, ele apresenta características. Às vezes é confundido com outros transtornos. É por isso que tem que estar uma visão, os pais, o profissional também, ele tem que fazer uma avaliação bem sucinta, tem que ser bem feita essa avaliação. Sim. Tá? Para poder ele fechar esse diagnóstico. Esse diagnóstico, ele não pode ser fechado, olhou, rotulou aquela criança que é autista, não. Tem que ser todo um acompanhamento, ele tem que ficar vendo essa criança. Durante esse período é interessante, é importante que essa criança tenha o acompanhamento com os outros profissionais. São muitos profissionais do tratamento. Exatamente, né? São muitos, aqueles que foram citados, Sim, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo. Também nós vamos botar o neuropediatra, ele tem que estar nesse meio, porque ele vai ter que ser acompanhado, porque às vezes tem alguns autistas que são acompanhados por medicações e tem outros também que não precisam ser acompanhados. Porque o autista, ele é individualista. Eles não são do mesmo jeito. Nem sempre o que um apresenta, o outro vai apresentar. São graus, não é isso? São graus. O grau pode ser leve a severo. Tá? Só que o que acontece? Essas crianças, o que o meu filho apresenta, o filho da Leide pode não apresentar. Entendi. E essa criança, ela tem que ser estimulada, porque se esse estímulo não houver, a criança tende a regredir. Então tem que ser feito todo o acompanhamento. E às vezes tem pais que desistem, porque o acompanhamento, ele não é somente do profissional. Sim, esse acompanhamento também, né? tem que ser profissional e família. 50%, eu chego a dizer que é 50% de cada, que é 50%, Carla, do profissional e 50% da família. Entendi. E esse tratamento, ele pode ser feito também clínico, ele pode ser feito domiciliar e ele pode ser feito também em escolas, né? Às vezes o profissional vai e acompanha essa criança nas escolas. Então isso ajuda no desenvolvimento, que eu creio que é no caso do filho da Leide, né, Leide? A intervenção foi muito importante, né? A gente começar mesmo ainda com a dúvida e a suspeita. Agora, uma coisa também que é muito importante, doutora, a gente falar é no processo de comunicação, que é prejudicado. Porque tem, às vezes, quando você vai conversar com o pai, você vê que aquela criança, ela repete palavras, ecolalia. E às vezes aí o pai fica repetindo. E aí o pai diz assim, não, mas você tá vendo aí, ele tá falando. Mas assim, que fala é essa? É uma fala funcional? Você, por exemplo, meu filho, a gente não tinha um diálogo com ele. Quando ele começou a falar, ele falava palavras. E outra, ele falava extremamente enrolado, porque ele tinha um hiperfoco no inglês. Ele fala muito bem inglês, que às vezes as pessoas são muito desenvolvidas, desenvolvem muito bem a parte do inglês. E às vezes, como eu não sei inglês, a gente fica, meu Deus, ele tá falando o quê, né? Então era angustiante, porque ele não tinha a aquisição da linguagem do português, mas queria falar o inglês. E aí uma vez, até numa internação, uma fono passou, porque ele ficou internado junto com uma outra criança e ele passava o dia inteiro falando pink, blue, yellow. Você cantava, como é seu nome? Pink. Então, assim, era um diálogo que não tinha uma interação. Então, isso é importante também, porque você entender que a fala, ela, para ter um processo de comunicação, tem que ter interação, né? Você tem que ter uma devolutiva, né? Você perguntar, criança, filho, o que é isso? E ele responder para você. Ele não chegar com outras falas. Então, isso é a importância do fonoaudiólogo. É isso que eu ia te perguntar. Qual a importância, o papel do fonoaudiólogo nesse contexto? Porque eu vejo que a fala é um dos principais fatores que você detecta logo que tem algo diferente. Sim, o fonoaudiólogo, ele é muito importante nessa parte da linguagem. E é importante também a gente frisar as 3 partes que a gente fala no tratamento da criança. Fala, linguagem, tá? E a comunicação. A fala, ela é o ato motor. É o que nós estamos fazendo agora, falando. Então, nós estamos fazendo movimentos. Tá? Então, às vezes existem
alguns problemas que surgem nessa parte motora. Entendi. Às vezes nem sempre é da linguagem, mas existe a fala, nesse comprometimento motor. Entendi. Tá? Que pode ser também causado devido à surdez, como ela citou, como a Leide citou, em relação ao filho que poderiam ter dito assim, teu filho tem problema de surdez, e na hora não era, né? Então tem que estar bastante atento, pai, sobre isso. E também na parte, de alguma troca de fonema, isso tudo é motor, onde o fono tem que ser trabalhado isso. E a linguagem, ela é verbal. É o que nós estamos verbalizando, falando um com o outro, onde nós estamos nos entendendo. Sim. Tá? Um com o outro. Existe a comunicação verbal, que é a fala e a linguagem, e a comunicação não verbal, onde a criança se comunica. Existem muitos, no caso que ela falou que o filho dela passou por esse processo de se comunicar, apontar, são gestos, são comportamentos posturais, tá? São visual. Então, várias formas a criança, o autista, ele tenta chamar atenção para poder ele falar. Então, às vezes, é uma dificuldade para ele. Então, é importante o meio dentro do fonoaudiólogo para poder ele intervir isso aí, tá? Junto com os outros profissionais. Então, isso vai ter que ser feito o acompanhamento. E é um processo, assim, que a gente fica maravilhado quando a criança, quando ela fala a primeira palavrinha. Nossa, sabe? É muito bom, sabe? A gente chega, eu acompanho os profissionais aqui da clínica. Legal, e a gente chega, a gente se emociona com aquilo, com os pais, aquele convívio que a gente tem, o convívio familiar. Uma vitória, né? Exato. E a gente bate palma, eles entendem, então eles ficam mais motivados no tratamento. A criança, ela fica assim, poxa, eles me deram crédito para isso, porque às vezes eles chegam no lugar, tem pessoas que não dão crédito, entendeu? Para aquilo. Pais às vezes estão cansados, então é importante que os pais dêem essa atenção ao filho em casa, porque não é só o profissional, não é só a escola, mas a família é muito importante para esse tratamento. 50%, né? Exato, para esse desenvolvimento, não é, Leide? É verdade. E é interessante a gente frisar também que nós estamos falando daquele autista que ele é verbal. Exato. Mas o autismo, o espectro, o esqueteia, que é o espectro, porque são várias características. E a gente sabe que tem autistas no grau mais severo que não atinge essa comunicação, esse falar, né? E aí, o que se tem hoje? Tem outras alternativas que a gente chama de comunicação alternativa. Sim. Que são através de aplicativos. Aplicativos, que estão até citar um que é interessante para quem quiser procurar, se informar e ver, pesquisar, o Livox. Ele é excelente, é muito bom para se trabalhar. Muito bom saber, esclarecer para os pais. É interessante ter esse problema do Livox em casa. Exatamente. Sim. Então, ele vai ensinar as fichas dos pais, eles vão ensinar. Lá a criança está aqui trabalhando, o pai está, e a criança se identifica, entendeu? A criança vai falar por meio daquele programa, e ele vai estar trabalhando o que ele quer, o que ele está interessado, o que ele vai fazer. Então, daquele jeito se torna a comunicação, é uma das comunicações não verbais, como a gente estava falando, né? Exatamente, e o que é importante é você procurar ter meios para que essa criança possa, de fato, dizer que quer uma água, que quer fazer todo o processo de rotina. No caso do tratamento... É isso que eu queria te perguntar. Qual é a principal queixa? Porque eu estou vendo que é uma equipe multiprofissional. Sim. Então, assim, não é fácil. Não. Qual é a principais queixas das famílias em relação ao tratamento? Que eu, assim, no meu caso... Aos tratamentos, né? No meu caso, o que eu observei? Eu diria que a falta de conhecimento de muitos profissionais sobre o que é o autismo. Sim. Porque quando você vai procurar um profissional, né, um médico, e às vezes a maioria eles não tem aquele conhecimento das características, então assim, acho que a própria universidade ela não prepara o médico para trabalhar com autismo, acho que é só na residência quando ele escolhe uma pós-graduação. Então o que a gente observa? Que há muitos preconceitos que existe do que seria o autismo. Então, muitas pessoas pensam que o autismo é aquele que é severo, aquele que bate, aquele que não verbaliza. Mas vocês falaram aí que existe, na verdade a gente sabe que existem os graus. Sim. O grau mais severo, eu pergunto para vocês, ele tem uma certa agressividade?
Alguns chegam a ser agressivos. Mas não é uma questão, não é a maioria, não é um patamar alto. Isso não é. Isso vai. Não são todos também, tá? Sim. De acordo com a Não é a regra. Não é a Sim, regra, entendi. tá? Não é via de regra o autista ele ser. Também existe autista LED também, que às vezes em momento eles são agressivos, eles dão uma batidinha, aquela coisa que a gente pode ser dito. Seu filho tá? não é agressivo? Não, Não? nunca foi. Mas assim, no meu caso... E eles são muito relação amáveis, exatamente. né? Essa Ele é agressividade é alguma situação aguçado. que eles não conseguem, As emoções... porque eles são muito carinhosos. Nossa. Assim, no meu caso, o que eu percebia era a falta de integração entre as terapias. Por exemplo, o fonoaudiólogo, ele vai trabalhar a questão da comunicação. Sim. O psicólogo, ele vai trabalhar o comportamento. Aí você vai pro TO e vai ajudar aquela criança a ganhar as habilidades do dia a dia. As ABDs. Mas quando você vai conversar com os 3 profissionais, quando você estuda um pouco mais, você pergunta, você vê que um está trabalhando uma abordagem, outro está trabalhando outra, e às vezes não tem aquela integração daquele indivíduo. Então, o que eu percebo muitas vezes é que precisa você intervir de uma forma assim global. Sim. É o TO, é o fono discutindo qual é a necessidade daquela criança, como é que nós vamos trabalhar com método tal, não estou defendendo método A, estou dizendo como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos trabalhar. Então, para cada criança há um método de trabalhar, né? Então, assim, a principal queixa atualmente é a questão mesmo do diagnóstico. Eu, por exemplo, eu levei, porque assim, eu percebia. E o que eu fiz? Eu procurei muita informação, entendeu? Tá, então, a minha busca, quando eu fui pro neuro, eu já sabia, eu acho que eu já estava até dizendo para ela o que era. Porque eu queria, não que eu queria ouvir que ele era autista, mas eu queria ter certeza para que tratamento eu poderia seguir com meu filho, né? Para ver que de fato ele se era só um atraso de desenvolvimento da fala, ou se era uma questão mesmo orgânica dele, né? Então, assim, eu acho que o que nós precisamos estar atentos quanto pais e quanto profissionais é que a gente precisa buscar políticas públicas que possam, principalmente, trazer mais para a realidade os nossos anseios enquanto família, enquanto crianças, enquanto mães, enquanto pai. Porque, na verdade, quando você tem um diagnóstico de autismo, a família geralmente passa por um processo de luto, que as pessoas hoje já não querem mais tanto falar que não tem esse processo de luto, mas só sabe quem é mãe e quem é pai, porque passa. E não é fácil. Não é fácil. Eu, por exemplo, eu já tinha certeza, mas quando eu tive a certeza do neuro, eu passei 3 dias deitada, com dor no corpo. É mesmo? Entendeu? Era como se Tu não queria aceitar? Tu achava que era... Não era aceitar, era o medo do desconhecido. Entendi. Ele ainda não falava direito, eu não sabia o que aquela criança, até onde eu conseguiria chegar. Ele é teu filho único? É, meu filho único. Até onde eu conseguiria chegar com ele, quais seriam as dificuldades que ele teria na escola, entendeu? E assim, eu ficava assim, meu Deus, eu vou mandar ele pra escola, será que ele não vai apanhar? Uma nova descoberta, né? Ele na escola, os coleguinhas, como é que ele vai se chegar a esse colega? Na escola. Então, isso tudo, por exemplo, quando você passa pelo processo da maternidade, você idealiza toda uma história, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. E aí quando vem um diagnóstico de autismo e você não tem conhecimento do que é autismo, você diz assim, meu Deus, e agora? Entendi. O que eu vou fazer, né? Então, assim, eu passei por isso, mas eu também, assim, porque assim, tem pessoas, isso vai muito de como a pessoa reage a uma situação. Por exemplo, tem pessoas que conseguem reagir coisas difíceis de uma forma muito positiva. Sim. Né? Dizer assim, não, isso aqui aconteceu, eu vou ter resiliência para lutar. Sim. Já outras passam por um processo bem maior. Então, o que é que a gente percebe? Que cada um tem o seu processo, tem a sua forma de lidar com esse período pós-diagnóstico. Sim. Mas o que nós precisamos entender é que o nosso emocional é importante. Porque enquanto a gente não se levanta, aquela criança está dependendo da gente, principalmente das mães, que são as cuidadoras. Cara, pra você ter uma ideia, tem um estudo nos Estados Unidos, a doutora está para me confirmar, que foi feito com mães lá, que falam que o estado emocional, psicossocial das mães é praticamente igual a soldados que viveram em guerra. Em guerras. Por quê? Porque a gente vive o tempo todo num estado de alerta.
alerta, entendeu? Alerta, será que meu filho vai se comportar? Será que meu filho vai... Isso. Então, outra coisa que eu queria deixar muito aqui, que a gente sempre fala na comunidade. Nossa, o estado emocional é muito... Autismo não é doença e autismo não é falta de educação. Então, Sim, tem muito... claro. Às vezes, o pai, quando vai para um lugar público, que assim, ele às vezes tem muitos que tem muita dificuldade de lidar com o não. Sim. De você dizer assim, e aí tem aquele momento de birra, um descontrole. E aí quem olha e não sabe, por que você não tá com o rótulo, eu sou autista? Claro, Entendeu? sabe. Então, aí as pessoas olham e julgam. Olha aquele menino ali, olha como é que tá. Então, considera que é birra. Então, isso tudo vai internalizando na família, que acaba se isolando. Entendi. Não aceita de uma certa forma. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa trabalhar dentro disso como sociedade é que nós temos que entender que todos nós somos diferentes. Cada um tem suas individualidades, suas particularidades, sua forma de ver o mundo, entendeu? E que nós precisamos aceitar diferenças. Porque no momento que a gente entende que cada criança é um mundo, cada criança tem sua experiência, a gente pode começar a aceitar e construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Viver melhor, né, entendeu? com a criança. Porque a criança, por exemplo, até na escola mesmo, não digo que aconteça isso na escola do meu filho, mas a gente percebe alguns relatos de mães, de crianças que não têm paciência com aquela outra criança, porque ele não sabe brincar da mesma forma, ele grita, entendeu? Assim, então a gente percebe muito isso também, que cabe também aos pais das crianças típicas, que não tem, né, típicas, que procurem também trabalhar isso. Eu acho que tem um personagem da Turma da Mônica, que é o André, que eles criaram para inclusão. O que é? A Turma da Mônica. O André. E ele fala assim, por exemplo, o Cebolinha, ele fala dentuça, gorducha e fofucha, né? E aí, como o André não entende, ele reproduz aquilo que ele está ouvindo, ele vai lá e fala a mesma coisa, a Mônica quer bater. E aí a Magali vem e diz assim, não, ele não está sabendo o que ele está falando, Mônica. Então, quer dizer, isso é importante. Se trabalhar isso dentro das escolas, dentro do espaço escolar, a aceitação, a tolerância, né? No dia de hoje, a gente percebe muito que as pessoas estão muito intolerantes. Sim. E é preciso se trabalhar isso dentro da educação infantil. Leite. Carla, eu gostaria só de fazer uma ressalta sobre os profissionais que trabalharam, onde um entrava, fazia uma abordagem, o outro fazia outra, tá? O que eu sempre oriento aqui na clínica, onde nós temos bastante profissionais e nós estamos trabalhando sempre isso. Esses profissionais, quando eles têm paciente em comum, eles têm que estar sabendo o que o outro está trabalhando com esse paciente. Porque justamente para eles estarem, porque toda vez que você tem um paciente novo, que você faz a avaliação, você pega todo o histórico daquela criança, faz toda aquela anamnese, tá? O que acontece? O TO atendeu, o psicólogo atendeu, o fono atendeu. Nós nos reunimos para que esse seja discutido e se faz um programa terapêutico para essa criança. Então, às vezes, há uma falha devido a isso, dos profissionais se perderem dentro do consultório devido a isso. Então, é importante que esses profissionais, eles estejam bem atentos, eles estejam interligados um com o outro, para que eles possam fazer esse planejamento terapêutico dessa criança. Entendeu? Então, o fono, o TO e o psicólogo, eles têm que saber o que aquela criança, a necessidade, onde um vai precisar do outro. Daí se fala o atendimento multiprofissional. Então, esses profissionais, eles têm que estar interligados e estar entendendo o que eles estão fazendo. Tá? Então, existe isso daí. Então, não é que os profissionais se percam, Leite. Entendeu? Existem os profissionais que fazem individualizados, mas existem aqueles profissionais que realmente trabalham em equipe, tá? E isso a gente frisa muito, porque é interessante que se o meu paciente é comum, então eu tenho que procurar os demais profissionais para poder estarem trabalhando juntos daí. Doutora, e é bem... Não, é bem sensível isso, porque quando você pede um relatório, você vê a diferença do relatório do fono, do relatório do TO, entendeu? Sim. No Cada caso um aconteceu isso, entendeu? Por exemplo, eu precisei levar ele para São Paulo, porque ele tem outra patologia. Sim. E aí eu levei todos os diagnósticos. E quando chegou lá, o médico neuro, muito conhecido, que eu não vou falar nacionalmente, mas ele disse assim,
não aceita esses diagnósticos aqui não. Um está dizendo uma coisa, está dizendo outra, traz a criança. E aí ele foi brincar com a criança. Sim. Ele foi observar como é que a criança lidava, entendeu? Por isso que eu falei que às vezes a minha experiência foi assim, né? Uma certa dificuldade de integração. Eu tive um problema na família, eu tenho um sobrinho, ele está com 7 anos hoje. E logo quando ele era bebê, ele era criança, eu percebia aquela diferença. E eu dizia, essa criança é autista. Aí todo mundo dizendo que não, a mãe, meu irmão ficou meio assim. Oh, meu Deus. Ele passou por 3 profissionais, tá, médicos, onde esses 3 profissionais disseram que ele não era autista. E eu disse, mãe, o meu sobrinho ele é autista. Eu rasgo o diploma se ele não for autista, mas eu digo que ele é autista. Sim. Foi no 4º profissional onde eu encaminhei, porque a gente conhece o trabalho dele, do psiquiatra infantil, então ele diagnosticou realmente com as características. Ele fez um trabalho, a criança ia todo mês, até que foi diagnosticado realmente com autismo, entendeu? Então as características, elas são bem visíveis, entendeu? Para poder você perceber a diferença. Entendi. E poder já estar em alerta para procurar o tratamento, porque esse tratamento, quanto mais cedo, melhor. Ajuda muito, até a criança, quando ela começa não verbal. E que eu digo assim, até em relação à leite, muitas mães passam por essa situação com profissionais dessa forma. E as mães desistem do tratamento. As mães desconfiam de todo lugar onde elas vão trabalhar. Então eu oriento mães, não desistam do tratamento. Conversem com o profissional, busquem outros profissionais, mas não desistam do tratamento, porque a criança ela tende a regredir. E tem pais que vêm, a criança começa a melhorar, eles param o tratamento porque acham que ali acabou. Mas não acabou. Isso aí. Exatamente, mas não acabou. Você tem que dar continuidade a esse tratamento. Essa criança ele vai necessitar, e o trabalho multiprofissional, ele é necessário. Adriana, mas aí eu queria te fazer uma interview. No mundo jurídico nós sabemos como advogada que existe a lei que foi criada em 2012, a Lei Berenice Piana, que exatamente ela trouxe a proteção para os portadores de espectro autista e também deu direito aos tratamentos, às terapias através do Sistema Único de Saúde. Sim. Você está falando uma coisa importante, que tem que continuar o tratamento, que é importante dessa equipe multidisciplinar. Mas eu pergunto, Leide, tu és servidora pública, tu bem pode pagar um tratamento para o teu filho. Aí eu pergunto, como está hoje essa situação no poder público municipal estadual? Porque nós vemos uma política pública, eu vejo ainda carecendo de muito amparo em relação a isso, né? Eu vejo que ainda falta, eu acho que nossos parlamentares, sejam eles a nível municipal, estadual, abraçarem mais a causa, procurarem mais saber na sociedade, porque o índice é muito grande dessas crianças. São pessoas. E eu vi recentemente, que foi também editada pelo presidente Bolsonaro, a lei Marcos Mion, que criou a CIPTEA, que é a carteira, né, de identificação do autismo, e que aqui em São Luís, também a nível municipal, você pode criar, você pode tirar no Shopping Cidadão, não é isso? Isso. Porque já tem. Agora eu pergunto, na realidade, Leide e doutora Adriana, como está isso hoje? Porque nós sabemos que não pode interromper o tratamento, mas sabemos da dificuldade, principalmente daquelas pessoas que vivem mais em situação de vulnerabilidade. Como uma profissional reage diante dessa situação e como uma mãe? Eu queria saber exatamente sobre isso. Vamos lá. Vamos lá, pode falar. Certo. Bem, eu trabalho particular. Sim. Entendeu? E às vezes eu recebo crianças que sem recursos, tá? Então eu tento sempre ajudar a fazer um trabalho diferenciado, tá? Esse trabalho feito no público, eu conheço já que tem no Olho d'Água, eu não estou lembrada o nome agora, no Olho d'Água tem um, eu não estou lembrada agora, do Estado, que é muito bom, me falam muito bem, onde eles têm trabalho com um psiquiatra infantil, tem um neuropediatra, eles têm um psicólogo, eles têm toda a equipe montada lá. Aí eu não sei dizer como funciona lá dentro, Carla. Tá? Isso daí lá dentro eu não sei como te dizer, porque é um outro lado ao qual eu não está vivenciando, entendeu? Entendi. Mas sempre eu procuro me informar. Eu conheço esse do Olho d'Água, é muito bom, entendeu? Onde eles procuram. Agora é assim,
São poucas unidades, eu creio, porque às vezes eles procuram, fazem fila para poder ser atendida. Então isso daí, existem muitas crianças também, pais que estão sem recursos, que não têm condições de estar pagando, tá entendendo? Um tratamento desse. Então precisa o quê? Um local desse, mas chega, não tem vaga. Entendeu? E por falta de vaga, isso vai retardando esse tratamento. Entendi. E essa criança, ela vem sendo prejudicada. Entendeu? E não só a criança, como a família. Como a família sofrendo toda. com a falta da... Então, nesse contexto, Ariana, eu pergunto, Leide, o que realmente funciona aqui? Quais são o que uma família de baixa renda... Depois nós vamos falar da lei do LOAS, que eu vou até explicar sobre isso. Mas eu detectei que o filho é autista. Né? Primeiro, como detectar? Família de baixa renda. Vamos agora para o contexto. Foi uma pergunta, né? Uma pergunta. Inclusive perguntaram aqui, né, como eu detectar que meu filho é autista? Foi uma pergunta dos seguidores. Como eu descubro que meu filho tem autismo? Até vocês já falaram, mas eu até queria... sobre isso, sobre as características, já percebi. Mas o principal sinal, tem algum principal que não dá pra você, olha, Geralmente o autista, ele apresenta várias características. É um conjunto. É um conjunto, tá? Então não dá pra Às vezes, o pezinho dele, que ele anda tipo pé de bailarina, que a gente fala. Exatamente. Isso é uma característica. Só que incrível como tem mães, tem pais que acham bonitinho. Falou, mas ele anda tão bonitinho. Mas aquilo dali o andar é aquilo. Exato, é o andar é aquilo. Então aquilo dali é onde a gente tem que estar atenta, entendeu? É mesmo, né? Exatamente. Às vezes a criança também está assistindo um programa, assistindo um filme, às vezes você fala e ele começa a repetir várias vezes. Que a ecolalia também, isso aí também é algo aonde a gente tem que estar percebendo. A linguagem, o atraso de linguagem também, nem sempre, mas na maioria das vezes ele vem também com atraso de linguagem. O contato visual também. Exatamente, o contato visual. Contato visual? É que não faz. Como assim? Não encara, né? Mas às vezes até passa despercebido por alguns pais, porque os pais chegam naquele dia a dia, naquela correria. Sim. Aí chega e a criança vem, aí o pai fala, não tá dando atenção. Pai que trabalha o dia todo, né? Exatamente. Aí então não dá não atenta aquilo, não porque ele não quer, mas o cansaço do dia a dia. Entendi. Entendeu? Então o que acontece? Então isso daí é importante os pais estarem atentos a isso. Entendeu? Porque se ele está atento a isso, na mesma hora ele procura aquele profissional. Sim. Tá? E o profissional que vai estar orientando ele e a gente vai estar fazendo todo o tratamento para poder, toda a avaliação para poder ver se realmente é o autismo. Entendi. Leide, na prática, assim, tu que é ativista nessa questão do autismo, você é mãe de autista, esse serviço público funciona? Como está hoje mesmo? Porque a doutora Adriana está falando logo, em filas, quer dizer, como está hoje aqui no município? Eu até gostaria de explicar, se eu ir no estado. Bom, meu filho tem 7 anos. E, como eu disse, eu comecei o tratamento cedo, a intervenção precoce, mas porque ele tem plano de saúde. Sim. Né? Então, ele foi atendido no TO, fono e o psicólogo. Mas, hoje, com 7 anos, eu conheço várias crianças daquele período que até hoje estão na fila de espera. Porque até hoje. Porque nós temos, por exemplo, no meu caso, eu fui em 2006 lá. Né? Porque eu fui encaminhada pelo neuro, disse, você vai lá. E como ele era verbal e falava muito inglês, a médica disse, vai lá, porque é o centro de referência, né? E eu fui. Só que quando chegou lá, ela me disse, foi muito clara comigo, ela disse, olha, vai entrar numa lista de espera, né? Porque a demanda é muito grande. E o centro, ele é estadual, então ele atende... A demanda só em São Luís é grande, imagina no Maranhão todo. Né? Então, o que acontece? Se eu estiver aqui falando para as mães, tem que dizer, porque de fato elas ficam esperando. Na esperança de que possa ser chamada. Isso, a criança vai perdendo a melhor fase, que é acho que de 2 a 4 anos. Porque existem os marcos de desenvolvimento dessa criança. Sim. E aí o que acontece? No município, eu tentei também, né? Eu tentei pelo CAPS, que é lá do Turu, que era a região que eu morava. Eu fui lá, ficaram de me chamar e até hoje eles não chamaram. Então, assim, por quê?
Porque os planos de saúde, as clínicas em São Luís, nem todas aceitam, não, a maioria não aceita a terapia ABA no plano de saúde. Então você tem que entrar na justiça para poder conseguir. E eu, de fato, até hoje, meu filho nunca começou a fazer terapia. Porque eu não tenho condição de pagar o tratamento, Carla, de terapia ABA, varia de, acho que 3 a 4 mil, não sei se a doutora pode confirmar. Então, assim, a gente que é assalariado não tem condições. Imagina as pessoas de baixa renda. Mas é interessante que vocês estejam atentas que esse tratamento, tá, eles têm direito e podem ser feitos por via liminar. Sim. Entendeu? Sim. Doutora Sim, Carla, aqui, advogada, sabe? Então, por via de liminar. Então, vocês podem estar entrando com o plano, negociando com o plano. Aí, caso não, vocês podem estar trabalhando em cima disso. Mas não é que essa criança tenha plano que não vai ser atendida. Sim, ela vai ser atendida. Então, falta também esclarecimento para esses pais. No caso de São Luís, o que é o maior anseio? Que a gente conversa, eu participo de alguns grupos de mães com autismo, que eu acho que foi o que me ajudou. Eu acho que é uma dica que eu posso deixar aqui também. Sim, claro. Você, mãe, que está nos ouvindo, que está perguntando como é que eu descubro o diagnóstico, não fique só esperando. Você entre nessa rede de formação, porque a gente acaba se ajudando. Acho que foi o que me ajudou muito, porque eu fui pegando experiência de uma, experiência de outra, orientação de outra. Rede, mas qual rede está falando? Para se conhecer e para a gente também começar a intervir, não como profissional, mas como mãe mesmo, porque você pode trabalhar com seu filho em casa. Então, assim, eu fui aquela pessoa, assim, de me isolar, não perca tempo, me trancar e procurar tudo quanto é informação na internet, de fono, de TO, como é que trabalha, tá entendendo? Porque enquanto você não tem acesso, como é que fica seu filho? Isso né? é Então, assim, dentro do município, infelizmente, município não existe um programa específico voltado para atender essas crianças com a demanda tão grande. Então, eu acho que é importante a gente frisar isso para os futuros gestores, que pense num programa municipal voltado para portadores de autismo. Entendeu? Porque a gente tem exemplos. Lá, a Berenice, ela criou a Escola Modelo Autista, lá no Rio de Janeiro, Itaboraí. E aqui em São Luís são poucas ações efetivas. A gente não veio assim falar. Então, o que nós precisamos é políticas públicas municipais, que os nossos gestores, que os futuros vereadores que estejam na Câmara sejam não só sensíveis, mas sejam atuantes nessa área, claro. E eu te digo o seguinte, eu falei em família de baixa renda, que vive em maior vulnerabilidade, que nós sabemos que muitos, principalmente não só agora, mas que a renda per capita é 1/4 do salário mínimo, né? Mas queria até esclarecer que a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a LOAS, ela disponibiliza um salário mínimo para a família que tem uma renda per capita de 1/4. Então é o seguinte, que isso vai, meu Deus, como as pessoas vão viver? Mas pelo menos disponibiliza, né? Para as pessoas terem direito, tem que fazer o cadastro único, que é o CAD único, e também requerer no INSS. Vejo que isso ainda é muito deficiente, apesar de as crianças portadoras, as pessoas portadoras de autismo e as crianças, eu digo os adultos, têm o mesmo direito do Estatuto do Idoso. Sim. E as crianças, o mesmo direito do Estatuto do Adolescente, né? Que inclusive agora faz 30 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nós, dentro de uma sociedade, principalmente aqui em São Luís, Nordeste, Adriana, estou como profissional da área, isso ainda tem que haver uma política efetiva também de esclarecer, de chamar essas pessoas, essas mães, né? As mães que tem que esclarecer, as mães que mais se preocupam com seus filhos, querem levar. Porque eu tenho visto também como advogada que existe um índice de violência dos pais quando não querem aceitar, não entendem que a criança está com aquela energia dentro de casa. E existe sim, eu já li sobre isso, e isso também fiquem atentos, porque às vezes a criança tem aquele comportamento e, como você está falando, é um sinal. Procurem a rede médica de saúde pública ou privada, quem puder, mas não deixem de procurar, porque às vezes aquele comportamento da criança não é um comportamento que é inerente à vontade dele, não é isso? E dentro disso, Leide, voltando à tua questão, que eu sei que tu é mãe, tu já vive isso há tempo, tu é ativista, dentro do município de São Luís,
existe muitas crianças, tu te mobiliza em grupos para poder falar sobre o autismo, né? Falar, esclarecer. O que eu queria dizer é que hoje, inclusive, eu fiz uma entrevista no rádio falando de projetos e foi questionado o seguinte: nós que trabalhamos com projeto social, porque eu me inseri em vários, temos que chegar onde o governo não chega, onde a política pública não age. Mas para isso tem que haver uma união. Sim. E contar com a ajuda de muitos profissionais, seja de classe alta e seja de classe baixa, as pessoas se sensibilizarem. Não é isso, Adriana? Exatamente. Eu penso dessa forma, mas também queria a opinião de vocês sobre isso, porque vejo que ainda existe a violência, o TEA gera violência dentro de casa por falta de informação. Então o poder público também tem que ser responsável por informação, não é isso? Sim. E eu te pergunto também, aliás, eu quero citar aqui o CIP-TEA, que é a carteira criada, né, com essa lei Marcos Mion, que foi, ela dá direitos à criança ter uma prioridade, né? Isso, a criança ela tem prioridade em tratamento, de atendimento e tal. O SUS hoje aqui no poder público, uma criança que sente alguma coisa, vai no hospital da criança, tem o TEA. O que é essa carteira? Você apresenta a carteira e qual é o diferencial? Num poder público, numa rede de saúde, eu queria saber, como profissional e como mãe. Olha, assim, com relação à acessibilidade das mães ao seguro social, não é fácil. Às vezes não é nem falta de informação, porque tem muitos grupos de mães que elas informam, né? Aqui tem o grupo Ilha Azul, tem a AMAR, que é de mães autistas. Então, assim, tem toda uma logística de informar. Mas só que também, Carla, tem muitas mães que vão dar entrada, demoram não sei quanto tempo, e às vezes quando vão, o médico quer reprovar, dizer que a criança não é autista. Sim. Isso acontece muito. Em caso que a Carla falou, estou te falando, essa criança que chega para um atendimento, às vezes o profissional não tem nem conhecimento do que é o autismo, de como tratar aquela criança autista. Então, há uma diferença nisso aí. Às vezes, ele não tem como, ele atende como uma criança dita normal, tá? E não tem o conhecimento daquela criança autista. Então, aquela criança, ela vai ser tratada como uma criança dita normal. Então, há essa falência, às vezes, no órgão municipal, órgão público, né? Sim. Exatamente. Não porque o próprio profissional desconhece. Acontece muito isso. O próprio profissional está perdido, porque minha cunhada, meu irmão já tiveram atendimento dessa forma, onde eu tive que me deslocar no próprio privado e dizer, ele é autista, o tratamento dele tem que ser feito dessa forma. Mas não porque não tem informação nenhuma. Então eu creio que cada profissional deveria procurar saber o que é o autismo, o que é o transtorno do espectro autista, o que é o TEA e quais são, entendeu? Quanto aos direitos, cabe a doutora Carla falar, né? E é interessante para que esses pais saibam. Então eu estou falando dentro da parte de atendimento clínico, como profissional da área da saúde, entendeu? Porque é interessante que às vezes até mesmo o próprio profissional da área da saúde também desconhece. Atende, mas desconhece. E tem que ser trabalhado, eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu tenho que amar. Eu tenho que abraçar aquilo. E isso tem que ser sensível, né? Tem que ser sensível. Eu tenho uma experiência no próprio período da pandemia. Quando começou a pandemia, estava tendo a vacina no mês de maio, estava tendo a vacina do H1N1. E aí não estava conseguindo vacinar meu filho. Consegui ir numa unidade lá na Coab. Quando eu cheguei lá, a fila estava enorme. Nossa. Né? E eu disse, meu Deus do céu, e agora? Não só por ele ter autismo, porque ele tem outra patologia, né? Então, assim, para ele é extremamente perigoso ficar naquela fila. E aí quem estava organizando a fila eram bombeiros. 3 bombeiros. Aí eu fui lá, conversei com eles, olha, tem prioridade e tal. Se ela tá com laudo, eu digo, tá aqui com laudo. Aí ele virou pra mim e disse assim, ele não pode esperar não na fila. Eles dizem isso. Ele disse, ele não pode esperar na fila, ele não fica quietinho na fila não. Eu disse, não é a questão dele ficar quieto, a questão é porque ele vai ficar exposto. Choveu, e eu não fiquei na fila. E depois eu disse, não, peraí, eu vou atrás do meu direito. Aí eu fui lá e disse, ó, ele não vai ficar na fila porque ele vai ficar exposto por conta... esse vírus, esse coronavírus, para uma criança com autismo e que tem outra patologia grave,
é complicado, Com certeza. entendeu? E aí eu disse, não, ele vai ficar aqui, até que veio uma pessoa lá de dentro, responsável, e disse assim, não, mãezinha, ele vai entrar. Então, quer dizer, muito parte da falta de conhecimento das pessoas, dos agentes que estão lá fazendo aquele atendimento. Então, assim, cabe a nós buscar o nosso direito mesmo, abrir boca e Mas falar. muito importante que tu conseguiste. Existe mãe que se cala. Se cala, não quer aceitar. Não se calam por receio, porque ela mesmo vê aquele tabu e ela mesmo se fecha. Entendeu? E as pessoas ficam chateadas lá na fila que o menino tá passando na frente, aí você tem que mostrar lá, não pode dizer quem tá passando porque é prioridade. Falar em mãe que se cala, inclusive foi editada a lei agora no período da pandemia que deu 100% de desconto para as crianças portadoras de autismo em mensalidade de escola. E tem mães que não sabem, entendeu? Muitas não acham que não. Então, assim, é importante saber os direitos, é importante o que tem a lei, o que você pode buscar, Adriana. Então, você é um profissional com mães, existem leis, pelo menos agora, nesse governo, se preocupou. A pandemia, muita gente perdeu emprego, por mais que tenha o seu trabalho, pelo menos tem desconto, teve desconto de 100%, não é isso, Leide? Tu tomaste conhecimento desse desconto em escolas privadas, né? Tomei. Então, assim, é importante saber dos direitos e buscar o que se tem ainda para poder resguardar e lutar por um bom tratamento e por melhor parlamentares, melhor gestão, não é isso? É verdade. Nós temos ainda 15 minutos de live e eu queria deixar com vocês para ver o que vocês querem falar mais, que eu quero fazer um comentário aqui também, que eu acho necessário. Doutora Adriana, por favor. O que você achou da nossa... eu acho que somou muito. Quero te agradecer também esse esclarecimento muito claro. Primeiramente, agradecer minhas convidadas, eu tenho certeza que eu escolhi certinho a dedo, mas queria te passar a palavra para te acrescentar mais alguma coisa aí para somar conosco. É importante que vocês, pais, tenham conhecimento do direito de vocês, do tratamento do seu filho, não parar esse tratamento. Se não estão satisfeitos com o profissional, busquem outros profissionais, mas não desistam, tá? Procurem sempre, existem os profissionais que fazem parte disso, o educador físico também faz parte, o psicopedagogo é interessante, a musicoterapia e N abordagens que tem, a abordagem nova agora, a abordagem aplicada, a terapia ABA, a integração sensorial, são todos tratamentos onde estão buscando e que tem como vocês encontrarem e estão tendo bons resultados com as crianças autistas. Então não desistam, sigam em frente, procurem seus direitos e conquistem. É o que eu deixo para vocês. Ótimo. Você, Leide? Eu, como mãe, queria dizer para você, deixar uma palavra que é preciso ter fé e nunca desanimar e nunca desistir. E é uma coisa que é um lema que eu sempre falo para todas as mães que às vezes que eu converso, né? Acredite no potencial do seu filho. Amém. Né? Você tem que acreditar, você nunca deve... A máxima de tudo, seu filho. máxima de tudo e entender que cada conquista tem que ser comemorada, cada conquista tem que ser celebrada. Isso mesmo, né? Então, assim, você tem que acreditar no seu filho, seja ela mínima para outra pessoa, mas para você, para o seu filho, ela é importante. Então, o que eu posso dizer que nós temos dificuldades, temos necessidades, temos grandes desafios, mas que nós jamais podemos perder a fé, porque a fé é o nosso combustível. É verdade. E o profissional que anda junto com a família, ele também vibra com essa vitória, viu? Então é interessante, bom, né? é importante. Que ótimo. Então é assim maravilhoso que, como a Leide focou, é a fé. Agora, a fé, ela move montanhas. Agora eu queria só complementar que nós sabemos, nós falamos sempre das dificuldades, mas a gente sabe que nós temos o poder está dentro de nós, dentro de nossas casas, mas também nós temos o poder de, como cidadão, tentar mudar a nossa realidade. Isso mesmo. Então, assim, você que tem um diagnóstico, que está convivendo dentro de casa com seu filho, que às vezes até deixa de sair, porque nessa pandemia todo mundo deixou de sair, mas tem gente, cara, que está no isolamento muito antes de pandemia, porque não sai, porque deixa do convívio social, porque tem às vezes não quer aceitar o diagnóstico, tem medo do filho fazer alguma coisa errada na rua, né? Eles estão enlutados. Então o que eu digo para você é que nós temos
que fazer valer os nossos direitos, né? Exato. Então, assim, nós estamos chegando no ano de 2000, no final do ano, praticamente, já. Então, vamos passar por um processo eleitoral municipal que é importante. Sim. E que eu quero dizer para vocês, se hoje nós não temos, nós não podemos continuar ficar sem ter, né? Então, assim, eu sozinha não posso fazer nada. Mas eu junto com um grupo de mães, grupo de família, que venha buscar os nossos direitos e entender que quem me representa lá são as pessoas que nós estamos elegendo. Então, que no parlamento municipal nós tenhamos pessoas não só sensíveis à causa, mas que realmente estejam lá para ser a nossa voz e dizer assim, os autistas em São Luís precisam de uma escola modelo de autistas. Os autistas em São Luís precisam de um tratamento diferenciado na rede municipal de saúde. Os autistas de São Luís, as mães precisam de um tratamento psicológico para que elas possam trabalhar o emocional delas e trabalhar com os filhos. Então é isso que nós precisamos, de políticas públicas, de mulheres que estejam lá para que possam nos olhar enquanto mãe, enquanto mulher. Certo. Então, olha, quero agradecer a participação de você, Leide, como mãe, doutora Adriana, e dizer o seguinte, como falei, como eu já estou engajada em causas sociais, trabalhar em causas sociais não é tão simples, não é fácil, é uma luta, não é? Você tem que primeiro procurar pessoas que queiram contribuir e somar com você, para você chegar, para você dar de si, e só se trabalha com amor, principalmente que é difícil, você vai chegar naqueles locais de maior vulnerabilidade e onde algo não seja tão normal, ou seja, você sai da zona de conforto e dizer assim, nós fizemos um trabalho aqui no sábado mobilizando pessoas e outra causa, Leide, foi e voltamos exatamente essa questão de mãe, de mulher, demonstrando que não a violência, não ao feminicídio, mais mulheres no mercado de trabalho e mais mulheres empoderadas no esporte. E por que eu estou falando disso agora? Porque são mães, são famílias que têm que tomar atitude e buscar os seus direitos. Então, assim, não vamos nos calar, vamos sim ter políticas públicas que tenham políticas públicas que dê resultado dentro da sociedade para os pais e para as crianças de uma forma mais efetiva, né? Eu, como você sabe, sou pré-candidata, tenho 2 projetos em relação ao autismo, mas não posso falar, porque só pode se falar em projeto depois de candidatura. Mas eu vejo como muito importante, porque são crianças, são seres especiais, são seres humanos que Deus nos colocou, e eu acho que esses pais têm uma missão especial. Então vamos ter essa sensibilidade. Então por isso nós criamos a hashtag Agora Mulher. É isso, Adriana? É isso, Leide? Então é isso. Muito obrigada para vocês todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.